Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa O Gente da Gente. E o Gente da Gente eu gosto sempre de passar para vocês, porque tem sempre alguém chegando, não conhecia a nossa programação. Gente da Gente, ele tem por finalidade trazer sempre um trechinho da Bíblia Sagrada. Isso mesmo, estamos falando de um dos personagens, mas os personagens nunca sou eu quem revelo. Existe, uma pessoa já preparada que vai falar desse personagem e eu vou dar sequência aqui, à luz da palavra. Então acompanhe comigo o nosso personagem de hoje. Por muitos anos eu vivi em uma Jerusalém conturbada, marcada por reinados que se afastaram de Deus. Eu só observava com grande pesar, até porque quem era eu? Apenas uma mulher. Bom, desde muito jovem eu me debruçava sobre os antigos rolos da lei, memorizava, estudava e sempre orava. Eu conhecia os caminhos de Deus e mais do que isso, eu ouvia a sua voz. E em meio a uma época muito crítica, algo inesperado aconteceu. A liderança precisava de direção da parte de Deus. E foi então que bateram na minha porta. Eles queriam saber se ainda havia esperança ou se o juízo para Jerusalém já estava selado. Foi então que eu falei com a autoridade, não na minha, é claro, mas na autoridade de Deus. Entreguei a mensagem com temor, com fidelidade, sem amenizar e nem distorcer. E sim, eu sou uma mulher e eu profetizo. Fui ouvida por reis e também por sacerdotes. Muito prazer, eu sou Hulda. Bom, o nosso personagem de hoje é Hulda, uma mulher profetisa e esposa de Salum. Isso mesmo, uma mulher com autoridade, uma mulher ousada, uma mulher que entregou a profecia, entregou a palavra, uma mulher de muita coragem, que na verdade a Bíblia vai relatar, vai ressaltar. Nós vamos juntos hoje estudarmos aqui o livro das Crônicas, segundo o livro das Crônicas, o capítulo 34, vamos ler do 22 ao 25, onde vai ressaltar a história dessa mulher. Mas é importante ressaltar porque quando a Bíblia diz que Josias manda consultar a profetisa Hulda, exatamente porque ele confiava nessa mulher. Olha, queridos, há uma grande nuvem de glória sendo derramada sobre as mulheres também nesse tempo. Há uma nuvem de glória sendo derramada sobre as irmãs, que resolveram então se posicionar. Por que resolveram? Porque muitas dessas irmãs eram irmãs tímidas, talvez não tinham aquela concentração em pregar o evangelho, mas tinham chamado e hoje não, hoje já estão se posicionando, já estão se colocando diante do nosso Deus para fazer a vontade de Deus. Hulda, a mulher de Salum, ela realmente não teve problema com nada. Ela falou, não, peraí, não tem quem fale do que tem que ser dito, do que tem que ser falado, porque o povo estava em plena rebeldia, em plena desordem, e ela vem falando ali tudo que Josias precisava fazer, tudo que tinha que ser feito naquele tempo, naquele momento. Ela não perdeu tempo não, pessoal. E é o que nós temos que fazer. Quando o nosso Deus ele fala assim, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Deus também quer usar a boca, das suas profetas aí, Não é só dos profetas homens, mas das suas profetisas, das mulheres também. Deus quer usar os lábios dessas irmãs também para pregoar o evangelho. E o que eu quero chamar, nesse momento, o que eu quero falar e que tipo de comentário eu quero fazer? Que Hulda não se calou. Queridas, não se cale. Às vezes estão tentando dar um cala-boca nas mulheres, porque não, mulher não tem que estar pregando a palavra, mulher não tem que estar por detrás de um púlpito, mulher não tem que fazer obra de Deus. Como não? Nós vimos aí o caso de Priscila e Áquila, vimos aí o caso de Débora, uma juíza que se levantou, a Raquel, a pastora Raquel, temos aí mulheres que se posicionaram, temos a Abigail, pastora, mas era só uma esposa, talvez ali daquele homem Nabal, um homem duro, rígido, mas ela também teve voz, ela também profetizou ali, ela interviu no meio daquela história. Nós mulheres também
temos que se posicionar espiritualmente, fisicamente. Nós temos que falar, sim, do poder e do amor do nosso Deus. Nós temos que abrir a nossa boca e falar daquilo que Deus ele preparou, né, para uma sociedade, para uma humanidade, para um reino. Nós estamos aqui para falar do reino de Deus. Ou seja, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, não importa, né? No entanto, que preguem o evangelho. O Senhor nosso Deus, ele deixa isso muito claro. Ele diz, olha, aquele que não é por nós, é contra nós. Mas aquele que é por nós, esse sim vai fazer também toda a diferença. E nós, mulheres, estamos aqui também para fazer a diferença. Não deixe ninguém lhe dar um cala-boca, como tentaram fazer com aquele homem, né? Aquele homem lá, o tal do, né, o filho de Davi, ele pedia, tem misericórdia de mim, Senhor, e a Bíblia relata que o Senhor para socorrer a ele, porque ele clamou cada vez mais forte. Clame cada vez mais forte. Ulda, a Bíblia Sagrada diz aqui no livro das Crônicas, o capítulo 34, 22, ela pregava sobre o arrependimento daquele povo. Ela queria que o povo, então, se arrependesse e ela foi a mulher escolhida por Deus para abrir passagem, abrir caminhos para que aquele povo, então, se arrependesse, viesse a reconhecer ao Senhor, porque estavam vivendo em plena rebeldia. Nós vamos falar mais, tá, sobre a Ulda, a profetisa, a esposa de Salum, daqui a pouquinho no próximo bloco. Mas antes eu quero chamar um break, nosso intervalo, e daqui a pouco estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa. Você que está chegando aí agora, hoje o personagem é Ulda. A Ulda foi uma mulher profetisa, uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher que empregou a fé, que pregou sobre o arrependimento, ensinou ali, né? Tinha o livro em mãos, abriu o livro, fez a leitura do livro e falava para Josias a necessidade de fazer com que o povo viesse retornar, voltar para o caminho, porque as pessoas estavam desgarradas, desviadas, desorientadas e também, né, automaticamente numa grande rebeldia, numa grande rebelião contra a palavra do Senhor, contra a lei do Senhor. E a Bíblia relata que Ulda, ela faz isso muito bem, ela faz com competência, ela faz com muita idoneidade, dignidade, lealdade e muita coragem. Pastor, e o que ela faz? Ela chama Josias e todos os demais homens e fala dessa forma, olha, capítulo 34 de segundo livro das Crônicas, 22, versículo 25, nós vamos fazer esse estudo, até o 25. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Ulda morava na parte nova da cidade. Observa que Deus ele usa as pessoas que moram, né, em partes novas, em partes antigas, em partes baixas, em partes altas. Não importa, o Senhor quer te usar. Primeiro bloco eu comentava que às vezes as mulheres estão se calando por conta, né? Não, porque mulher não pode pregar o evangelho. Não, mulher, queridos, Jesus disse que aquele que não é por ele é contra ele. Mas se você está a favor da palavra e do reino de Deus, pregue. Não deixe ninguém calar a tua boca, né? Estão tentando matar os profetas, estão tentando dar um cala-boca nos profetas, mas o Senhor quer que o ide dele, né? O ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, se cumpra. Isso também, né? Vamos interpretar que nos dias atuais, nos dias de hoje, o Espírito de Deus, ele conta também com as vozes femininas. Isso mesmo. E ele diz aqui, ó, versículo ainda de número 22. Em Jerusalém estava aquela mulher, né? Morava ali. Eles lhe contaram o que havia acontecido. Verso 23. E ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor. E olha o que ela vai dizer agora para Josias. Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei
de Judá. Por quê? Agora vocês vão entender o motivo. Por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Que mulher de ousadia, que mulher corajosa. Foi lá, chamou a atenção aqui, de Josias, para que todos então que estavam ali ouvissem, a abertura então da leitura do livro, cujo qual ela estava fazendo, e ela falava: pessoal, o juízo virá sobre Judá. Pessoal, se posicionem, se arrependam. Queridos, é sobre isso que eu quero falar aqui nessa hora. O juízo está chegando. A Bíblia diz que o Senhor está à porta e bate. A noite vem quando ninguém mais vai poder trabalhar. O que você está esperando para voltar para o caminho do Senhor? A Uda foi lá, abriu o verbo. Josias, coloca esse povo em ordem aí, ordena esse povo aí, porque o povo está meio, O povo tá meio bagunçado de mente, está meio bagunçado de tudo. O povo está rebelde, está se rebelando. Queridos, e quantas são as pessoas se rebelando hoje contra a vontade de Deus? A Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. Se ela é perfeita, por que temer a essa vontade? Por que ficar com medo? Abandone aquilo que está te atrapalhando. Abandone aquilo que está te prejudicando. Jogue fora as coisas que estão te aprisionando, te acorrentando. Tem pessoas, por exemplo, que está alinhada às coisas mundanas. Talvez a bebedice, a prostituição, a vaidade, a criminalidade. E o Senhor está falando, olha, solta isso tudo, largue essas armas, porque as armas hoje que você precisa usar é essa aqui, ó. As armas das nossas milícias, o apóstolo Paulo declarou, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Ou seja, existem fortalezas do inimigo, do diabo, tentando a tua casa, a tua vida, os teus princípios, a tua família. E se você hoje não se posicionar, não vir para o caminho do Senhor, olha, Uda foi levantada por Deus, usada por Deus, foi uma mulher que o Senhor escolheu para abrir o livro e falar, e trazer a leitura daquele livro para todo aquele povo que estava em rebelião, em rebeldia, pessoas desordenadas, com a vida completamente amarradas. E quantas são as pessoas com a vida dessa mesma forma, dessa mesma maneira, desse mesmo jeitinho? Te convido a procurar uma igreja mais próxima à sua casa. Te convido a se posicionar enquanto é dia. Jesus disse que a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. E às vezes a pessoa está tendo a oportunidade, a maior chance da vida dela. Quantas pessoas estão sendo assassinadas? Não só fisicamente, mas espiritualmente. Quantas pessoas perderam, ali talvez a chance e a oportunidade da sobrevivência. Pastora, o que é que vai me fazer sobreviver em dias difíceis? Tá aqui, é a palavra de Deus. É aqui, manual de vida é a Bíblia Sagrada. Se você quer andar em novidade de vida e ter uma vida abundante, aqui está o segredo. Viva segundo o conselho de Deus, não mais o segundo, com o conselho do ímpio. Aqueles que andam segundo o conselho do ímpio nunca, jamais prosperarão. Mas você que anda segundo a palavra de Deus, existe um caminho ainda mais excelente, preparado para você caminhar e passar. Então, agora nós vamos a um VT e eu vou chamar como é que seria a Uda nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Eu venho de uma pequena comunidade do interior. Lá a vida é bem simples, mas é cheia de desafios. Eu sou casada e tenho 2 filhos adolescentes. E a minha casa, apesar de ser pequena, ela é cheia de vida, de fé e um verdadeiro porto seguro tanto para mim como para a minha família. Eu trabalho como assistente social em uma ONG que atua com famílias em situação de vulnerabilidade. Eu sou aquela que sempre escuta com atenção, que fala a verdade com coragem e busca guiar os outros para um caminho de justiça e um caminho de restauração. Não vou te dizer que sempre é fácil, não é. Eu sempre peço ajuda a Deus todas as manhãs, busco clareza para as minhas ações e a força para poder tomar decisões. Pois é, em um mundo onde o barulho é grande, ser ouvida é um desafio. Mas eu não desisto não, viu? Até porque eu quero que os meus filhos cresçam em um mundo mais humano e eu faço a minha parte, faço o meu papel para que isso aconteça e se torne realidade. Eu sou uma mulher de voz forte e de uma fé inabalável. Eu sou Uda nos dias de hoje.
Vocês percebem então que Hulda, hoje, nos dias atuais, ela representa uma voz profética espiritual. Para quê? Para trazer as pessoas para o arrependimento. E é sobre isso que eu vim falar. Que você se arrependa enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Fica aqui o meu recado, meu forte abraço. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.